Agora sim, boa noite. A gravação começou. Tudo bem? Espero que sim. Mais uma aula. A última desse ciclo de embriologia. A embriologia é bem curtinho para vocês. E depois, a próxima aula já começa a falar de tecidos. Então, conteúdo bem curtinho e rapidinho. Bom, vou compartilhar com vocês a minha tela. E aí sim, eu vou voltando aqui com vocês, tá bom? Só um segundo. Acho que trava. Pronto. Vocês conseguem ver a minha tela? Manda um ok para mim aqui no chat que fica mais fácil. Boa noite, Aline. Se aparece minha tela para vocês. Bom, então estão vendo, eu vou começar, tá bom? Quando a gente olha lá para a parte embrionária, é importante a gente lembrar que em alguns processos é um processo de desdobramento desse ovo, né? A gente chama de ovo lá, quando a gente tem esse começo lá da formação, quando o óvulo encontra lá com o espermatozoide. Esse primeiro momento de dobrar é que a gente vai dar início às primeiras fases do nosso corpo. A gente vai criar as camadas que vão dar origem a todos os nossos órgãos, tudo que a gente tem. No começo, todas as células elas são iguais. Boa noite, Clodoaldo. Boa noite, Catiúcia. Todas as células são iguais. A Regina também, boa noite, não tinha visto. Todas as células são iguaizinhas. Depois a gente começa a perceber que elas vão fazendo a diferenciação. Então, a gente tem alguns movimentos nessas células, que é a embolia, a involuação, a epibolia, ingressão e delaminação. Para que eu tenho que olhar tudo isso? É para a gente só entender. Tem que guardar esses nomes? Não. Eu só quero que vocês entendam que esse óvulo ele vai sofrer por alguns desdobramentos. Esse desdobramento, né, a gente fala que tem duas maneiras muito interessantes, que é o protostômio, que é no qual a gente vai ter origem a boca do feto, e o deuterostômio, que irá formar o ânus do feto. Deixa eu voltar aqui com vocês para poder olhar para vocês ficar mais fácil. Só um segundo. Acho que travou. Ó, quem tiver com a câmera ligada, desliga fazendo um favor que fica mais fácil. Bom? Ó, então vamos lá. Esses primeiros desdobramentos, uma parte que é muito importante para a gente entender, que esse primeiro desdobramento vai dar origem à boca e ao ânus do feto, que é esse primeiro canal.
Tanto que a gente, quando vai começar agora a estudar tecidos, a gente vai ver que o mesmo tecido que reveste, começa aqui na boca, ele vai até o final, lá no ânus. É um tecido de revestimento interno, é uma mucosa. Então, essa mucosa ela é parecida, ela é muito similar. Por quê? Porque ela é formada no mesmo momento. Esse tubo, que a gente chama de tubo digestivo, que vai da boca até no ânus, ele é formado no mesmo momento, no mesmo movimento. Por isso que a gente entende que alguns processos a gente tem de má formação é nesse desdobramento. Por exemplo, criança que nasce com algum problema no final do reto, algum problema com alguma alça intestinal, problema de palato aberto, é nesse desdobramento. Esse desdobramento é muito importante no nosso desenvolvimento lá do embrião. Então, o embrião ele passa por vários processos que são de extrema importância. Esse é apenas um desses. A gente vai olhar, na verdade, para esses embriãozinhos e vai olhar para eles e entender que eles vão começar a ter a diferenciação dos folhetos embrionários. Antes, a gente tinha os folhetos que eram todos iguais. As células, elas eram iguais. Com essas dobras, a gente vai criando 3 folhetos, 3 etapas de desenvolvimento. Cada folheto vai dar origem a um tipo de célula. E sendo assim, cada tipo de célula vai dar origem a um tipo de função. Por exemplo, vai ter folheto que vai ser, eu vou abrir para vocês verem, vai dar origem ao intestino, vai dar origem ao tubo neural. Cada folheto vai ser responsável por uma parte. Então, a gente começa com uma célula única, mas a gente vai se dividindo ao longo do tempo. Por isso que essas divisões do embrião, elas são tão importantes lá. Quando ele é pequenininho, ainda é um embriãozinho, é tão importante essas divisões, porque são elas, nessa precisão de divisões, que vai dar origem à nossa vida e vai ser tão precisas e importantes. Alguns erros nesse momento levam, por exemplo, a grandes deformações no feto. Então, às vezes, uma deformação, por exemplo, de coluna cervical, alguma deformação de não vir faltando algum membro, o palato aberto, intestino para fora, o intestino fica para fora da cavidade. Então, algumas diferenciações que podem acontecer, a gente já pega nesse começo, outras não. Outras a gente vai descobrir só lá no final. Por isso que o pré-natal é tão importante. O pré-natal, ele serve tanto para a gente detectar se tem alguma doença nesse meio de caminho, ele serve para prevenir algumas coisas e ele serve também para a gente perceber se aconteceu alguma diferença. Se aconteceu, por exemplo, de ter a gente consegue detectar, por exemplo, uma criança, muitas vezes, com uma tendência a ter uma síndrome de Down. A gente percebe que a criança talvez vai nascer realmente com síndrome de Down, já dá para perceber dentro do útero. Não é que essa mãe vai abortar ou essa mãe vai deixar de ser essa criança, mas um preparo para essa mãe é diferente. Algumas coisas a gente já consegue perceber dentro do útero, outras não. Então, algumas coisas a gente consegue, outras não. Sempre que a gente fala de síndrome de Down, algumas coisas, as pessoas falam assim, e o autismo? O autismo, gente, é um tipo de espectro que ele não tem nenhum marcador biológico. Eu não tenho nenhum exame biológico que eu consiga fazer nessa criança, ou de imagem. Não tem nenhum exame que exista que eu consiga fazer e ter um laudo. Então, um laudo, por exemplo, de autismo pode demorar anos para ser fechado. Por quê? Porque é um laudo que exige multiprofissionais. Então, é uma coisa que, por exemplo, não adianta, não tem como saber. Agora, outras coisas a gente consegue perceber. Por exemplo, o nanismo eu não sei, Luiz, eu acho que sim. Preciso pesquisar. O nanismo eu não sei mesmo. Mas normalmente se a família tem, a gente já consegue procurar alguma questão de hereditariedade nesse caso. Normalmente consegue pesquisar, mas eu não tenho certeza. Mas em alguns casos a gente consegue perceber. Doença cardíaca, a gente já consegue perceber algumas coisas. Tem cirurgias que a gente consegue fazer no feto, dentro da barriga da mãe. Tem questões, por exemplo, de acefalia, aquela criança que está nascendo, está crescendo e está sendo sem o cérebro.
várias questões a gente consegue perceber sim dentro do útero. Por quê? Porque hoje a gente tem exames muito avançados. A gente hoje tem ultrassons 4D, exames de sangue, marcadores biológicos, várias questões que a gente há 10 anos atrás não tinha. Hoje a gente consegue ter uma base muito grande. A gente consegue fazer um acompanhamento do DNA das pessoas. A gente vai até no final entrar numa discussão que é um pouco da questão ética. Mas é muito interessante a gente entender que hoje, quando a gente olha para um bebê, para um feto lá, para um embrião, o processo de desdobramento é dele, mas o nosso acompanhamento é muito preciso. A gente consegue acompanhar a gestação com muita clareza. Antigamente, o que era algo muito distante, obscuro, hoje é muito simples. Hoje você vê as mulheres compram, parece uns foninhos de ouvido para elas ficarem ouvindo o batimento do bebê, acompanhando. Tem N aplicativos que mostram o tamanho provável que o bebê deveria estar. Hoje é muito mais simples do que alguns anos atrás. E aí, quando a gente consegue olhar isso, entender que a informação chega muito mais fácil, às vezes as pessoas falta só uma informação de entender o seguinte: nesse comecinho da vida mesmo que a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que a gente fala que esses 3 primeiros meses da gravidez são ditos, né? Muito importantes. Por quê? Porque é nesses 3 primeiros meses que a gente está passando por todo esse processo. Então, a chance de ter um aborto espontâneo é muito maior. A chance da mulher não conseguir segurar essa gestação, esses riscos são realmente maiores, porque o corpo está se adaptando com tudo isso. Então, a gente toma cuidado maior nesses 3 primeiros meses por causa disso. Flores Bela fez um comentário, deixa eu ler. Conheço uma mãe que a criança, segundo o médico do antepernatal, recebeu que o feto estava crescendo sem o cérebro, porém proporcionou seu agosto. E ela não se... O bebê sobreviveu 6 meses. Tem muitos casos assim. A questão mesmo, Flor, é a família aceitar isso, né? Tem família que realmente não aceita o aborto, resolve deixar essa gestação acontecer, ter um parto e deixar esse bebê, talvez sem, acho que não devia ser totalmente acéfalo, né? Devia ter algumas funções cerebrais, mas não perfeitas. Então, deixar esse bebê ficar ali, ter uma sobrevida, levar ele deixar ele na UTI, dar essa tentativa, né, de vida. Isso também vai muito diante dos preceitos religiosos de cada família. Algumas famílias entendem que é um prolongamento da dor. Muitas famílias entendem como isso. É um prolongamento da dor. Para que eu vou passar por isso? Muitas vezes eu posso... lá, ele reage por isso. Então, muitas vezes a gente fala assim, para que eu vou passar por esse momento? Porque o momento do parto é muito marcante. Isso é uma escolha muito pessoal da mãe. Por isso que hoje tem as assistentes sociais. Eu ainda conversei com 2 alunas que trabalham na parte de UTI, né, o Natal aqui no grupo, que estão na nossa sala, estão lá no grupo. E a gente acaba percebendo realmente que é uma escolha muito pessoal. E essas escolhas de manter uma gestação no caso desse, ou de interromper, são questões plenamente voltadas, normalmente por questões religiosas, muito mais do que questões não só religiosas, morais, muito mais do que a razão. Muito mais do que a razão, vai questões religiosas, morais e o apego da mãe, né? Tem mãe que não, tem mãe que consegue, realmente entende, aborta naquele momento, não prolonga o sofrimento. Mas isso é uma escolha pessoal de cada mãe. E a gente, enquanto profissional da área da saúde, ou enquanto trabalhador da área da saúde, ou como pesquisador, no meu caso como bióloga, cabe a gente o respeito à decisão dessa família, né? Então, a família tem o direito a essa decisão, tanto de manter essa gestação como interromper ela, e o respeito da gente por essa decisão realmente. Não, acho que nenhuma das 2 decisões é fácil, né? Tanto a de manter como a de interromper, mas ao mesmo tempo a gente consegue perceber que
todas essas questões marcam a vida da mulher, daquela família de qualquer jeito. Então, não tem a solução mais simples, não tem o caminho mais fácil. É muito marcante isso. Eu lembro que uma vez a gente assistiu uma palestra com uma psicóloga e ela falava, não tem o caminho fácil nesse caso. No caso de um aborto que a mulher tem que escolher, não tem o caminho fácil. É o caminho realmente que ela é obrigada a escolher naquele momento e que o que ela vai fazer, né? Então é bem complicado, é muito pessoal e a gente acaba respeitando a família tanto de um lado quanto de outro, porque não é tão simples assim. Bom, vou continuar, vou compartilhar a tela com vocês para me mostrar como que acontece com os folhetos embrionários. Pode ir comentando que eu vou lendo aqui. Sendo assim, ó, a terceira fase do desenvolvimento embrionário é a organogênese, que se caracteriza pela diferenciação de órgãos a partir dos folhetos embrionários formados na gastrulação. Então, a fase inicial da organogênese, a neurulação, após a neurulação, os folhetos embrionários, que são os tecidos do nosso corpo, continuam a se diferenciar e ocorre a formação da cavidade celomática. A gente vai ver as cavidades, ó. Aí começa a criar o celoma, a ectoderme, a mesoderme, a gente cria o tubo neural, o intestino, tudo começa a ser criado a partir desses desdobramentos do nosso corpo. Então, a gente tem o quê? A ectoderme. A ectoderme vai criar a epiderme e derivados cutâneos, como as glândulas, as mucosas, estruturas do sistema nervoso. A mesoderme vai criar a nossa derme, músculos, cartilagens, ossos, sangue, medula óssea, tecidos linfáticos, órgãos do sistema genital e urinário. A endoderme vai cuidar do epitélio, de revestimento, trato digestório, fígado, pâncreas, sistema respiratório. Então, cada partezinha dessa do desdobramento do nosso folheto vai dar origem a uma etapa. A gente tem também os anexos embrionários, que são o quê? São estruturas que derivam também desses folhetos, mas que não fazem parte do corpo do embrião. Então, isso aqui está presente com a gente dentro lá da barriga da mãe, lá dentro do útero, faz parte da gestação, mas eles não vão fazer parte da nossa vida. Eles fazem parte do útero, né? Então, o que são esses? A gente vai ter lá o saco vitelínico, que então, durante a evolução dos grupos animais, os primeiros vertebrados que surgiram foram os peixes. Então, era o grupo que possuía um único anexo embrionário, a vesícula vitelina. Esse grupo é importante para armazenar substâncias nutritivas para o embrião. Então, a gente tem lá dentro da gente, ó, a gente está lá, a gente vai ter a placenta, surgiu lá com os peixinhos, então a gente vai ter lá a placenta, isso aqui vai estar guardando, é o saco. Sabe quando a gente fala que estourou a bolsa? É o saco vitelínico. Depois a gente vai ter também o âmnio e o córeo, que seria o quê? Que são a membrana cuja função são proteger o embrião contra choques mecânicos, a gente já viu isso, e é uma membrana, e o córeo, né, ou a serosa, é uma membrana que envolve o embrião e todos os demais anexos embrionários e participa dos processos de trocas gasosas entre o embrião e o meio externo. E a gente tem a placenta. Aqui tem uma imagem da placenta, que é uma placenta em condições normais, né? As meninas que trabalham lá na sala de parto já estão acostumadas a ver isso todos os dias. Então, à medida que o desenvolvimento embrionário prossegue, a placenta vai se formando pela décima uterina, ou seja, lá pelo endométrio. Então,
A mulher, ela vai criando essa placenta e a gente consegue entender por o quê? Que é por meio desse órgão que o embrião recebe do sangue da mãe os nutrientes e o oxigênio. E nele elimina gás carbônico e excreta. O cordão umbilical é o que une a placenta ao embrião, sendo formado pelo mesoderma. Isso que é importante a gente entender agora aqui, ó. Em condições normais, não há mistura entre o sangue da mãe e do embrião na placenta. A placenta, gente, isso aqui é muito interessante. Vou até voltar aqui com vocês. Vou voltar aqui minha câmera. A placenta, o bebê, ele tá ali dentro, ele está guardadinho dentro do útero. Não tem troca com o sangue da mãe. Então, por exemplo, vamos pensar lá numa situação, igual eu mandei para vocês um vídeo lá no grupo da mãe que era HIV positivo e teve filho. Como que uma mãe que tem HIV positivo, ela tem, mesmo tendo uma carga viral, ela tem um filho sem ter a carga viral? O sangue não mistura. Claro, a gente passa para essa criança passar por todo um pré-natal diferenciado. O parto, ele é um parto diferente. A mãe não vai ter poder amamentar essa criança, porque vai trocar líquidos, né? Então, a amamentação faz parte do corpo dela, então ela vai estar trocando líquidos com a criança, então não pode. Mas a mãe consegue ter um filho sem o vírus. Então, às vezes, a gente tem uma ideia que uma mãe que é soro positiva, ela não pode ter filhos, que isso condenaria ela a não ter filhos, ou que se ela tivesse algum filho, esse filho seria positivo também. A gente muitas vezes tem esse conceito errado. Por quê? Porque a gente criou um estigma tão grande, e é igual eu conversei com vocês no grupo. O HIV, hoje a gente entende que ele foi associado a uma doença moral. Então, muitas vezes a gente não tem noção que existem outras doenças que são muito mais graves e degenerativas do que o HIV. O HIV com uma carga viral controlada, a pessoa tem uma vida normal. Agora, a mãe que tem lá outras doenças, por exemplo, uma hepatite, às vezes é muito pior do que um HIV. Então, assim, as pessoas têm um medo tão grande e não é assim. A gente tem que fazer um controle muito grande, explicar muito bem sobre o uso de preservativos, não banalizar a doença, não é isso. Mas a gente também tem outras doenças. As pessoas às vezes acham que isso é uma sentença de morte ou que isso é o fim da vida para a pessoa. Não, não é. Desde que essa pessoa tenha um bom tratamento, que essa pessoa faça o tratamento realmente correto, uma preservação para ver como que tá os níveis, toda a questão de como que tá a carga viral dela. Se, por exemplo, a gente tem lá, já vou responder a tua pergunta, Flor. Se a gente tem, por exemplo, duas pessoas que são portadoras do vírus HIV e elas são casadas ou têm um relacionamento, elas ainda assim têm que usar preservativos para não ter troca de carga viral, mas elas podem ter filhos. No vídeo que eu mandei ainda para vocês, a moça falava assim, olha, eu fui mãe por métodos tradicionais. A minha carga viral é tão baixa que eu tive relação sexual com meu marido por métodos tradicionais e eu engravidei. E o meu marido não se contaminou. Então, a gente consegue realmente entender que hoje, às vezes, falta um pouco até de esclarecimento. Não que a doença não seja preocupante, não que isso hoje não seja um caso que muitas vezes a gente se espanta de ver o número de idosos que estão se contaminando, de ver o número de adolescentes, porque os idosos, por não terem a cultura do uso da camisinha, e com o prolongamento da vida sexual dos idosos, hoje com esses remédios que ampliam a vida sexual do homem, então
o homem consegue manter uma vida sexual ativa por muito mais tempo, e a mulher também, hoje, ela consegue ter uma vida sexual muito mais longa, e eles não foram educados para isso. E os jovens, na outra ponta, tem os jovens que também entraram na banalização da doença. Então, são os dois pontos que hoje a gente vê ali, que são as faixas de maior contaminação. São os idosos, que têm esse prolongamento, e os jovens. Então, a gente tem essas duas pontas que estão se contaminando demais. Mas a gente não pode olhar para essa doença também com banalização, mas não pode olhar para ela como uma sentença de morte. Ó, sobre a sífilis. Não. Aliás, pode. Não é transmitido através do leite materno. A mãe que tem sífilis pode amamentar, sim. Tem outros cuidados, mas ela pode amamentar. O HIV não pode, mas a sífilis pode, sim. A sífilis, ela atravessa a placenta, ela é um pouquinho diferente. A sífilis congênita é um pouco diferente. Mas a amamentar, ela pode, sim. Mas também a sífilis é um dos exames que é feito no pré-natal. A mulher faz o exame para saber se ela tem sífilis. E a sífilis também é uma doença do grupo dos sexualmente transmissíveis que a gente conhece, que vem também aumentando demais nos últimos tempos. A gente não tinha há 10 anos atrás a quantidade de crianças que têm hoje sífilis. Aumentou muito. É um número muito expressivo do aumento de crianças com sífilis. O governo, tanto é que o governo começou a fazer campanhas novamente, tanto para HIV quanto para sífilis. Numa época, a gente conseguiu atingir grande parte da população com uma educação sexual para isso. E quando a gente atingia com HIV, a gente acaba prevenindo outras também, né? Então, o foco era HIV, e se falava muito do HIV, batia-se a tecla nisso. Então, o preservativo, ele resolvia muita coisa, né? Ele barrava muita coisa. Hoje em dia, não. Eu dei aula há muito tempo para adolescentes, e a gente percebe que hoje elas têm aquela ilusão que é porque elas namoram. Elas não usam preservativo porque elas namoram. Aí ele é meu namorado, professora. Não, eu tomo anticoncepcional. Ele é meu namorado. E eu sempre falo para elas, não é porque vocês aceitaram namorar, colocaram lá no Facebook que estão namorando, mudaram o status lá, que a partir desse momento, desce uma fadinha, faz lá uma mágica, joga um pozinho de pirlim-pim-pim, e essa pessoa não tem mais doença nenhuma sexualmente transmissível. Não acontece isso. Não é porque ele é seu namorado que você está agora imune a qualquer doença. Muito pelo contrário. A gente sabe que não é só no sexo casual que a pessoa pode ter uma contaminação. Então, as pessoas ainda têm que ter a gente tem que desenvolver muitas vezes a gente tem que bater firme nessa tecla. Por que será que com tanta informação que temos hoje em dia, ainda temos um grande aumento de casos de sífilis? Andréia, hoje a gente tem muitas pessoas que pararam de usar o preservativo. As meninas novas, a gente vê hoje essa história do tô namorando, tomo anticoncepcional. Para elas, o grande problema muitas vezes é a gravidez. Então, a gravidez se tornou o ápice dos problemas. Então, a amplificação de qualquer problema sexual seria a gravidez. Então, estar grávida é o pior dos cenários. Elas não conseguem avaliar que o pior do cenário poderia ser uma doença. Não. O pior dos cenários acaba sendo somente uma gravidez. Então, com isso, tomando-se o anticoncepcional, usando-se um DIU, que hoje é muito popular o uso do DIU, ficou muito simples ter, né? As meninas não usam muitas vezes. E assim, as meninas não só as meninas, né? Que teria uma fala muito machista. As meninas e os meninos, né? O casal em si não usa. Acaba sendo uma escolha do casal não usar. Então, com isso a gente tem um número exorbitante. E também a gente nunca acha que pode acontecer com a gente. Essa questão, né? Nunca vai acontecer com a gente. Eu não conheço ninguém que tem HIV.
Pois ninguém que tem sífilis, HIV, sífilis, herpes, não tem uma estrela na testa que brilha da pessoa. Não tem algo que você olha e fala, ah, essa pessoa tem. Não tem como. Então, às vezes a pessoa não sabe que ela tem. Essa é a grande questão. Então, às vezes a pessoa pegou por alguma ocasião da vida, a gente não sabe. Então, hoje a gente fala, por transfusão de sangue não pega mais. Então, foi por ato sexual, foi usando droga, seringa compartilhada. Que momento da vida que essa pessoa se contaminou? Tem riscos? Tem. Vocês na enfermagem, por exemplo, uma agulha, vocês serem furados por uma agulha, tem um risco? Tem, claro que tem. É um serviço insalubre. Tanto que tem um protocolo médico. Se vocês forem furados por uma seringa, vocês têm um protocolo médico a ser seguido de medicação, de todo um controle para amenizar a possibilidade de um risco. Então, assim, é muito complicado. Toma-se o coquetel, faz todo um processo, mas é muito difícil. Não tem como a gente controlar 100%, né? Mas hoje a gente vê que realmente o aumento da quantidade de pessoas que pegaram é gigantesco. O exame tem um exame rápido que sai em 30 minutos, doando sangue também dá para saber. E manter todos os exames em dias, né? Um dia. Daniela falou que pensa que a camisinha feminina teria grande contribuição na prevenção da DSTs e menor desconforto ao homem, que existe preconceito. Então, Dani, tem esse preconceito, sim, tem realmente, mas eu acho que isso é tão um mito. E esses adolescentes, eles são tão munidos de informação, como a nossa amiga falou ali em cima, que esse fato de não usar a camisinha é mais uma questão cultural, que eles não estão sendo amplamente ensinados do que qualquer outra coisa, viu? Eu acho que é bem isso. Vou voltar lá no slide, mas eu estou lendo aqui vocês. Tem paciente que omite. Tanto que quando a gente vai doar sangue, você pode ir lá falar se você quer ter um ato de exclusão lá voluntário, né? Ó, vamos lá. Então, a gente viu a placenta. E se o caso for gêmeos? Gêmeos, a gente tem dois motivos. Deixa eu ver aqui, alguém comentou alguma coisa. Quanto tempo dá para saber? Tem uma janela imunológica, né? Então, hoje, a janela, a gente fala que até, às vezes, 30 dias, 40 dias para saber se você teve contato hoje, para você ter uma manifestação. Mas, assim, se você tem uma dúvida, a gente fala fazer trimestral, cada 3 meses, né? Você faz agora, daqui 3 meses, daqui 3 meses, para ter uma certeza absoluta, né? E evitar novas exposições, que é um fator, assim, de grande importância. Quando a gente fala em gêmeos na espécie humana, pode escrevendo aqui que eu vou ler. Fala-se em gêmeos na espécie humana quando nascem 2 ou mais crianças em uma mesma gestação. A formação de gêmeos pode ocorrer geralmente de 2 formas. Então, a gente tem os gêmeos dizigóticos ou fraternos, que ocorre quando a mulher libera 2 ou mais ovócitos. Então, ela liberou 2 ovócitos e, nesse momento, os 2 foram fecundados. Então, eles podem ou não ter o mesmo grau de semelhança. É quando nasce um menino e uma menina. Então, são gêmeos dizigóticos, tá? Não estou falando lá do caso de fertilização in vitro, estou falando de fertilização natural. E os gêmeos monozigóticos ocorre quando um único zigoto se divide e origina 2 ou mais indivíduos. Nesse caso, os gêmeos terão a mesma constituição genética, mesmo sexo, e serão muito parecidos fisicamente. Então, a gente tem essa diferenciação.
A gente tem também o caso que são os gêmeos siameses, ou gêmeos unidos, que a gente fala, né? Que a separação dos gêmeos é tardia e não se completa. Então, a gente tem, por exemplo, aqueles gêmeos que vêm unidos pela cabeça, unidos pelo pé, unidos pela barriga, não pelo pé não, mas normalmente pela barriga, pela cabeça, pela coluna, as partes que a gente mais conhece que eles ficam unidos. Tem casos deles que vivem, se casam, mesmo estando unidos. Então, tem vários episódios. A televisão americana explora muito isso. Tem vários casos. Alguns casos de separação dão certo, outros não. Então, às vezes consegue separar e sobreviver um, perder o outro. Tem algumas questões que a gente consegue. A gente, às vezes, tem uma cabeça para dois corpos, acontecem essas falhas na separação. Aí a gente consegue ter uma tecnologia, né? Que é isso que eu quero discutir um pouquinho com vocês. Então, os avanços das pesquisas científicas na área da engenharia genética têm proporcionado solucionar problemas relacionados à infertilidade humana, que é a fertilização in vitro, que oferece a chance de casais terem filhos por meio da implantação de embriões no útero materno. Então, o que é feito? É feita a coleta do óvulo da mulher, é feita a coleta do espermatozoide do homem e a fertilização acontece in vitro. É feito artificialmente. Então, a gente consegue congelar esses embriões excedentes e isso cria problemas éticos, morais, religiosos e jurídicos. Então, a gente vai ter que pensar um pouco sobre isso. Eu vou ler um caso para vocês aqui para a gente poder pensar agora. Eu vou até voltar com vocês e eu vou ler esse caso para vocês. Então, vamos imaginar o seguinte. O que acontece? Hoje a ciência, ela evoluiu a um ponto que a gente consegue hoje ter um estudo genético. Então, eu vou ler aquela historinha para vocês terem uma base sobre o que a gente vai discutir. Então, lá em 2009, um casal inglês deu à luz a uma menina. Essa menina nasceu bonita e saudável, mais do que o normal, na verdade. Foi a primeira criança a ser curada de uma doença letal antes mesmo de nascer. Então, naquela família, 3 gerações de mulheres já haviam desenvolvido câncer de mama. A chance de que aquela menininha tivesse era alta. Mas, num projeto pioneiro, os cientistas lá daquela universidade, que é do College, lá em Londres, analisaram o material genético dos pais da menina, usaram técnicas de fertilização in vitro, criaram 11 embriões. Então, eles pegaram 11 óvulos da mulher, selecionaram esses óvulos, pegaram 11 espermatozoides, fecundaram esses óvulos, criaram-se 11 embriões. Desses 11, foram escolhidos apenas 2 que não possuíam os genes BRCA1. Que genes que é esse? Que após uma mutação pode ocasionar câncer de mama. Esses embriões, esses 2, foram implantados no útero da mãe. Um dos embriões vingou e se transformou em um feto e 9 meses depois a menininha veio ao mundo. Antes mesmo de nascer, já estava protegida do câncer. Essa tecnologia futurista já é uma realidade, isso já existe. O procedimento que se chama diagnóstico pré-implantacional permite escanear o DNA do embrião com poucos dias de vida, retirando uma célula deles. Com esse DPI, já é possível escolher o sexo do bebê e selecionar embrião livre de mais de 300 doenças e anormalidades genéticas. No futuro, a gente vai poder escolher também a cor dos olhos, dos cabelos e várias outras características, gerando os bebês potencialmente imunes a problemas como miopia, diabetes. O que é interessante a gente pensar nisso agora? A ideia de poder escolher um embrião super saudável abre portas para discussões sobre a possibilidade de definir outros aspectos genéticos dos bebês, como a cor dos olhos, os cabelos, os tipos físicos.
Será, gente, que com essa supremacia da aparência do corpo, tão evidente na sociedade moderna, poderá, de certa forma, influenciar na escolha dos embriões? Não seria uma forma de eugenia, restringindo a seleção de pessoas imperfeitas? O que vocês acham disso? Vocês acham que essa escolha as pessoas vão usar somente para os fins médicos, realmente, de escolher crianças que vão nascer sem miopia, sem diabetes, possíveis de não terem câncer? Ou vocês acham que os pais vão realmente querer escolher também questões como a cor do olho, a cor do cabelo, o sexo? Vocês acham que isso é ético, que isso não é ético? O que vocês pensam a respeito? Vamos ver, a Eliana respondeu. Depende. Deixa eu ler aqui o que a Dani falou. A Dani não, a Renata. Trabalho com coleta de leite humano, mas não recebo de salubridade, porque o hospital disse que não é meio de contaminação do colaborador. É um caso jurídico, hein? Estética estará vigorando nas escolhas. Não acho ético, a Eliana. A Eliana falou assim, a Dani falou, a Eliana falou, na verdade, eu acho uma loucura. Vocês imaginam, gente, as pessoas escolhendo como vão ser os próprios filhos? Como que a gente vai entrar num movimento muito das pessoas escolherem tudo? E isso é algo real. Se a gente puder definir as doenças, a gente conseguir criar crianças que não vão passar por essas doenças, seria um avanço gigantesco, inclusive para a gente melhorar o sistema de saúde, né? Trabalharíamos só com medicina preventiva, outras questões. Aí o Luiz falou que é uma decisão particular, e eu sou contra. O Clodoaldo também é contra. É uma questão muito ética, né? Será que isso é interessante? Será que é bacana liberar isso para os pais? Será que não a gente vai querer criar pais que vão achar que vão estar criando a nova Miss Mundo? Fim dos tempos. E sobre os embriões que sobram? O que vocês acham? Sobrou o embrião, congela, descarta, o embrião já fecundou, é uma pré-vida. O que faz com aquilo? Deixa congelado eternamente? Pode fecundar em outra pessoa? Pode doar para uma mãe que precisa? Doa. Eu também sou do time de doar. A Tamires, acredito que seja antiético, já pelo passado que conhecemos, porque tem pessoas que realmente acreditam na cor da pele, dos olhos e do cabelo ser superior. Eu também acredito que acho que eles vão querer criar tipo uma raça superior. Eu também tenho essa sensação, realmente. Gente, e é muito interessante a gente pensar tudo isso, que hoje esses mapeamentos genéticos estão aí para a gente fazer a qualquer momento. A gente pode fazer um mapeamento genético para a gente saber as nossas origens, da onde a gente veio, mas também está aí para a gente poder prevenir doenças. Então, a gente consegue ver, olhar se realmente a gente tem uma combinação genética ali que dá uma propensão a alguma doença. Isso é muito para a gente poder ter essas certezas, né? Vamos ver. A Tesla criou um chip para implantar no cérebro. Professora, como seriam essas crianças programadas? Seria muito artificial. Então, Luísa, a pessoa poderia escolher. Imagina só, você juntou o seu espermatozoide com um óvulo. Aí você lá tem a possibilidade de falar assim, olha, com a sua carga genética dá para ter uma criança de olho verde, por exemplo. Não sei a cor dos seus olhos.
Então, eu quero essa daqui, que tem o olho verde. Essa daqui que tem o olho verde e cabelo cacheado. É essa aqui que eu quero. Então, você consegue escolher dentro das projeções. Você não consegue montar, mas você consegue ver as possibilidades. Então, os óvulos foram fecundados, ó. Você tem essa aqui que vai ter o olho verde e o cabelo liso. O olho verde, cabelo cacheado. O olho verde, cabelo liso e loiro. Qual que você quer? Aí a pessoa pode escolher. É essa, mais ou menos, que seria a teoria que eles propõem. É bem assim, é uma inovação, né? Então, eu vi essa história do chip. Falaram que já está realmente em teste, né? Que vai conectar nosso cérebro a computadores, né? Vai precisar mais de outros acessórios. Vai ser uma conectividade mais real, uma coisa assim, né? Vamos ver como vai ser isso, né? Acho que é um pouco invasivo, né? Então, eu não sei. Seria como você trouxesse levasse um celular, né? Você poderia pegar uma criança, por exemplo, que não tem TDAH, algumas coisas assim você poderia separar, tem menor chance de ter, por exemplo, alguma questão que atrapalharia o rendimento dela escolar, sim. Então, teria como, sim. Acho que mudaria muito. Complicado, né, Silvânia? Muito complicado. Eu só levantei realmente hoje essas questões para vocês pensarem um pouco mais e terem uma noção que, às vezes, a gente, durante a nossa carreira, e a gente pensando, a gente vai ter que escolher o caráter, seria incrível, né? Professora, já ouviu falar da história da mulher que teve um câncer? Ela morreu, mas as células do câncer dela se multiplicam até hoje? Não, Eliana, isso eu não vi, não. Você me manda, que eu não vi essa história, não. Se pudesse escolher o caráter, seria interessante, mas como é genética, eu acho complicado, Não tem como escolher caráter e índole, né? Então, assim, hoje que eu coloquei isso para vocês, era realmente para vocês poderem olhar por essas questões, que os avanços tecnológicos eles estão aí em todas as áreas. Em saúde, então, nem se fala. Saúde, onde a gente tem tido avanços tecnológicos gigantescos. Na próxima aula, a gente vai entrar agora na parte de tecidos, né? A gente vai para a parte de citologia, a gente vai começar a ver tecidos realmente. Como são os tecidos do nosso corpo, a composição deles. Voltar lá para a parte, mais ou menos, olhar para as células novamente. Espero que esse conteúdo tenha ficado muito simples, muito fácil, muito leve para vocês. Eu agradeço vocês por mais uma semana que vocês ficaram aqui comigo. Semana que vem a gente volta. Depois eu vou mandar para vocês alguns videozinhos para vocês acompanharem, tá bom? Ó, na sexta-feira que eu quero fazer a live, só estou esperando o fisioterapeuta confirmar comigo. Ele me confirmando até amanhã, eu mando para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. Eu agradeço por mais uma semana. Muito obrigada. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem, gente. Obrigadão. Tchau. Simone, ele vai confirmar até amanhã para mim se ele consegue fazer na sexta-feira, porque tinha surgido um imprevisto com ele, mas